A sabedoria logosófica, como fonte de conhecimentos originais de uma nova concepção do pensamento universal e humano, está promovendo um movimento de saudável reação nos espíritos amantes do saber e da verdade. Entre seus fundamentais ensinamentos estão os que concernem ao conhecimento de si mesmo, base inegável do conhecimento da própria vida, de suas projeções na vida do semelhante e, consequentemente, nas esferas das mais altas realizações da inteligência humana. Surpreender a própria realidade interna. Tal como a logosofia amostra o entendimento do homem, constitui um dos primeiros e, quiçá, o mais importante dos objetivos a alcançar a curto prazo. Desse encontro surge a necessidade imperiosa de modificar tal realidade. E é então que o ensinamento logosófico, assinalando as dificuldades que deverão ser vencidas, conduz pelo caminho do próprio conhecimento, enquanto ativa a consciência para posteriores desenvolvimentos. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida, de pensar e de sentir, tão necessária na época atual para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que a Filial São Paulo da Fundação Logosófica promove todos os sábados às 4h30 da tarde. Hoje a live é especial porque é em homenagem ao Dia das Mães. Eu sou Daniela Unger, sou estudante de Logosofia e, assim como os mais de 5.000 estudantes do mundo, nós queremos compartilhar hoje aqui os conhecimentos que essa ciência apresenta e são tão úteis, tão importantes nas nossas vidas. O nosso canal de comunicação hoje vai ser aqui na aba de perguntas, que está à sua direita da tela, e se você estiver no computador, e se você estiver num tablet ou no celular, ele vai ficar na parte de baixo da sua tela, tá bom? Então, se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, podem mandar por lá, esse vai ser o nosso canal de comunicação. E hoje a gente está aqui para falar sobre as experiências de como o amor aos nossos filhos nos ajudam a sermos melhores todos os dias. E o objetivo é apresentar ao longo da nossa atividade como esse amor vai atuando de forma silenciosa, como vai nos modelando internamente e nos auxiliando também a sermos mais conscientes dessas experiências que, na verdade, acontece dentro da gente. Né? A gente vive essas experiências dentro de nós. E todas as mães são únicas, assim como também são as circunstâncias que cada uma vive, são totalmente individuais. Porém, a gente tem um elemento comum em todas elas. Tem alguma coisa muito maior, algo que é invisível, mas está com certeza em todas elas. O amor que nós sentimos pelos nossos filhos é um sentimento responsável por esse querer ser melhor, por essa transformação. A logosofia apresenta os instrumentos para que a gente possa viver e sentir essa transformação com consciência. Olha só um trecho do livro Intermédio Logosófico que diz: o verdadeiro amor é aquele que vive sempre em seu mundo, trabalhando em silêncio para o bem, pelo bem mesmo. É um artista incansável que cria e modela imagens que extasiam e cativam o sentir. Sem ele, não seria possível conceber as belezas e os encantos de tão sublimes manifestações do sentir humano. Muito lindo, né? Esse artista incansável que é o amor, ele trabalha de forma silenciosa, sem muito alarde, sem muita interrupção. É ele quem cria e modela essas imagens que conquistam o nosso sentir. Essas imagens formadas pelo amor podem ser acessadas também por meio dos conhecimentos. Hoje a gente vai apresentar aqui algumas experiências que a gente viveu, eu e as meninas que virão daqui a pouquinho, e que a gente conseguiu também extrair delas elementos de forma consciente, encontrando em nós mesmas esse ideal de mãe, muito diferente do que o conceito de mãe ideal, de mãe perfeita. A nossa trajetória começa com os desafios dos filhos bem pequenos e depois com eles maiorzinhos. Então, a Karen eu vou chamar a Karen agora para se juntar a gente aqui. Enquanto isso, eu vou dando boas-vindas
aos mais de 130 pessoas que estão assistindo a gente aqui. Seja bem-vindo, Viviane, Júnia, Kelly, Bia, Nelce, Renata, Heraldo, Márcio, Antenor, Lívia, tem tantas pessoas aqui, sejam muito bem-vindos e não esqueçam de interagir com a gente aqui na abinha de perguntas. Tudo bem, Karen? Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que alegria estar com vocês aqui hoje, nessa homenagem que fala tão profundamente com o nosso coração. Bom, Dani, como você disse, eu tenho 2 filhos lindos. Bom, e dizer que eu amo eles pode parecer até algo muito óbvio. Mas esse trecho que você leu e que está no convite da nossa live, fala do amor de uma forma muito especial. Desse amor que trabalha em silêncio, pelo bem, para o bem, e que move a gente a ser melhor. É algo muito grande, né? E uma das maneiras que eu vejo que esse amor de mãe se manifesta em mim é me fazendo querer ser a melhor mãe que eu posso ser para eles. Eu diria que uma mãe ideal. Mas eu fiquei me perguntando como é que vai se formando dentro da gente essa imagem da mãe ideal? A partir das nossas mães, das nossas avós, de outras tantas mães que são referência, de filmes, de livros. O que é que contribui, afinal de contas, para que essa imagem se forme? Bom, no meu caso, logo no início da maternidade, uma partezinha dessa imagem ideal tinha muita relação com ter um parto normal e amamentar. E aí, para encurtar a história, Dani, porque se eu fosse contar só isso, acho que dava uma live inteira, mas apesar do meu esforço, eu não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. E isso, por um período, me fez sentir uma péssima mãe. Por outro lado, toda vez que eu via meu filho tomar uma mamadeira daquelas gigantes de leite e crescer saudável, eu olhava para aquela latinha em pó e sentia uma gratidão imensa porque existia esse tipo de alimento. E aí eu ficava pensando, mas será possível eu sofrer tanto por conta disso? Afinal de contas, onde está essa imagem ideal da mãe? E aí eu comecei a sentir que a imagem ideal da mãe que eu queria ser não estava no tipo de leite, nem do parto que eu ia ter. Muito pelo contrário, ela me dizia muito pouco sobre o amor que eu sentia e sinto pelos meus filhos. Na mesma época, eu estava lendo um livro da Logosofia que se chama O Senhor de Sandra. E nele, o protagonista perde sua mãe na infância. E por toda a sua vida, ele sente muita falta desse amor, Dani. E aí eu queria só ler um pedacinho que eu anotei, acho que para ser mais fiel, que ele fala assim, que isso o fez, esse protagonista, buscar a imagem de sua mãe por todas as partes, o que o levou a pensar que nem tudo está na forma física das pessoas, aprofundando ainda mais a busca pela imagem ideal de sua mãe na imensidão dos mundos. Foi quando ele encontrou sua mãe, não mais em sua figura física, mas na representação simbólica e na excelência de sua função espiritual, confundindo a alma de sua mãe com a de todas as mães. Bom, quando eu li esse trecho, eu não sei como vocês se sentiram, mas eu me emocionei muito. E me perguntei se não é por isso que a gente se identifica tanto com o sentir de tantas outras mães, avós, tias, com todas as mães do mundo, independente de cultura, de raça, de religião. Porque talvez em todas esteja manifestada essa excelência da função espiritual da mãe. Isso faz a gente se sentir quase como se fosse uma só. Não sei se você já se sentiu assim, se todos já se sentiram dessa forma. E as reflexões que a leitura desse livro promoveram em mim, acho que me fizeram sair daquele local que eu estava, sofrendo, porque eu estava vendo tudo desde uma perspectiva limitada.
penso que o ideal que eu tinha de mãe também estava limitado naquele momento. E me permitiu entender que esse amor que eu sinto me faz buscar o melhor de mim para oferecer para os meus filhos. Todas as mães vivem isso. Mas que eu posso buscar esse melhor não somente nas questões físicas do cuidado, mas especialmente nessa função espiritual da mãe, que não está nesse mundo físico, e sim nesse mundo metafísico. Bom, essa foi, assim, Dani, a primeira das muitas descobertas que vieram, que tem vindo, na verdade, porque ela jogou luz num caminho que eu deveria percorrer como mãe, não mais para fora, mas agora para dentro de mim mesma. Karen, é tão interessante porque a gente às vezes idealiza uma mãe perfeita, a gente se idealiza e, na verdade, idealiza um conceito longe que não comete erros nunca. Mas quando acontece, aí parece que vem uma culpa, né? Ela avança em vários momentos do dia nessa vivência. E a gente está aprendendo com a logosofia que a imagem ideal da mãe não é algo estático, né? Mas que está sempre evoluindo, sempre se aprimorando. E aí, dessa forma, a gente vai cometer muitos equívocos, mas a gente tem sempre a prerrogativa, e essa é uma imagem muito importante para mim, que a gente tem a prerrogativa de aprender com isso. E nessa relação contínua que a maternidade apresenta com os filhos e até com outras pessoas também, porque quando você é mãe, você também acaba expandindo aí uma função, de sempre encontrando uma oportunidade para fazer diferente, fazer melhor, aquilo que parece que repete várias vezes. É engraçado que um pouco depois que eu voltei para casa com meu filho do hospital, eu tenho 2 filhos, tenho um de 10 anos e um de 7. Eu liguei para o meu chefe naquela época e eu pedi para ele me mandar um trabalho para eu fazer, porque eu estava me sentindo super entediada com aquela... É um marasmo, né? Amamenta, dorme o neném, né? Amamenta, dorme, e aí toma banho de vez em quando. E aí ele me disse, vai se concentrar nessa nova função de mãe. E o impressionante é que essa resposta me fez refletir muito de como eu deveria conduzir a minha vida dali para frente. Como eu precisava organizar todas as partes da minha vida e que eu precisava desenvolver, acima de tudo isso, eu precisava olhar para esses valores novos que eu queria. Como que eu ia viver a minha vida dali para frente? Como a gente falou no início, cada vivência é totalmente individual. Por exemplo, eu não interrompi as minhas atividades de trabalho. Logo depois que eu voltei da licença, que acabou minha licença maternidade, eu voltei e continuei trabalhando. Mas o mais importante aqui é mudar essa lente de como a gente vê a maternidade para uma visão mais elevada. Eu vi que eu pude vi muitos aspectos positivos. Independente dessas circunstâncias, o que eu vejo é que a gente tem que se adaptar. A adaptação é a lei aqui, né, Karen? Isso aí, Dani, falando dessa adaptação, puxa, você falou, né, cada uma vive uma circunstância, a que eu vivi foi um pouco diferente, né, da sua, mas essa questão da adaptação realmente é importante. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu era bem novinha e eu estava começando a minha vida profissional. E quando eu vivi em casa com aquele bebê, eu não tinha a menor dúvida do que eu tinha que fazer. Eu estava lá com aquele filho no colo, né, e estava ali para cuidar dele, isso realmente suprir tudo que ele necessitava. Mas logo nos primeiros dias, eu também comecei a sentir falta da minha antiga vida, né, de ter tempo que aparentemente, né, eu digo bem entre aspas mesmo, eu achava que era só meu, né, porque eu podia trabalhar, comer, dormir, etc, né, e essa dualidade entre essa realidade que estava se apresentando e a anterior, estava me fazendo sofrer. Felizmente, ali com uns 15 dias depois que o meu primeiro filho nasceu, eu encontrei com uma amiga muito querida e a gente cruzou, assim, foi muito rápido, por uma escada, né? E ela olhou para mim, assim, no meu olho e falou assim, sabe, quando a gente não se adapta, a gente sofre. E foi simples assim, mas aquelas palavras penetraram tão profundamente dentro de mim e eu voltei com aquilo ecoando no meu ouvido e me dei conta que eu estava diante de uma grande oportunidade que a vida estava me dando, que era
viver e aproveitar os melhores anos da infância da minha vida, da vida do meu filho, desfrutando cada um dos momentos mesmo do desenvolvimento dele, em vez de ficar sofrendo por aquilo que eu não estava vivendo. Naquela hora eu entendi assim que eu ia ter o resto da minha vida para me dedicar para o meu trabalho, mas que aqueles anos iniciais eles iam passar rapidamente. E isso meio que mudou uma chave dentro de mim. E aí eu entendi que a adaptação é realmente uma lei, né? Que rege muitos processos e que quando a gente infringe essa lei, por mais justas que pareçam todas essas razões, o sofrimento é uma consequência natural. E aí, Dani, acho que você e todo mundo pode estar se perguntando, afinal de contas, o que o amor que eu sinto pelo filho tem a ver com isso? Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do amor estar sempre trabalhando em silêncio para o bem e pelo bem. Eu vejo que ele é esse meio que a gente tem dentro da gente favorável para essas transformações internas que a gente vai vivendo, para fazer essa busca que você falou, Dani, que assim, não tem uma mãe que é perfeita, mas que eu posso estar o tempo todo revendo as minhas atitudes, buscando o conhecimento e a experiência que são necessários para agir com acerto, tanto em relação à vida do meu filho, mas também em relação à minha própria vida e à vida dos demais. E tem também uma visão que essa adaptação na maternidade, ela também traz para a gente uma aprendizagem contínua sobre a abnegação, né? E essa adaptação, e tudo isso parece ter outra ordem, parece que muda um pouco a ordem interna, parece que é um pouco mais transcendente, se não muito mais. Eu vejo que quando eu posso me modelar individualmente, sendo melhor cada dia, eu vejo que eu vou transformando também as atuações em outros âmbitos da minha vida. Esse amor que modela, ele também parece que modela uma fortaleza dentro de mim e traz mais consciências dos meus atos. Eu consigo me observar mais e posso construir coisas novas para oferecer para os meus filhos e para os demais mesmo, assim como você falou. Eu também me recordo que teve uma vivência que eu tive logo quando o Enzo, que é o meu filho mais velho, nasceu, que ele teve que ficar na UTI, né, o Natal, porque ele nasceu prematuro. E eu senti um estado, que naquele momento eu precisava, o meu estado interno, ele precisava ser muito forte e seguro, eu precisava me sentir assim. Mas eu precisava me sentir assim para passar para ele essa segurança. E toda a minha fraqueza, medo, desespero de ver um bebê prematuro numa incubadora, tinha que ficar fora dali, tinha que ficar longe dele. Não que eu não tenha sentido, mas é como se tivessem se formado duas Danielas, a mãe e a mulher. A mãe que precisava ter essa fortaleza e a mulher que ia resolver os seus problemas ali fora, longe do neném, principalmente nesse estado mais sensível e delicado. Mas o mais interessante é que eu observei que essa fortaleza que se formou naquele momento, que o amor modelou, me mostrou que eu sou muito mais capaz de muito mais coisa que eu nem sabia, eu nem tinha percebido. E eu consegui usar essa força em diversas outras circunstâncias fora da maternidade. Agora eu vou chamar aqui mais as nossas duas amigas também, a Nádia e a Tati, para se juntar a nós. E eu, nesse amor, meninas, eu vi que o amor trabalhou silenciosamente, ele me fortaleceu. E aí eu queria saber, Nádia, bem-vinda à nossa live aqui agora oficialmente, Tati também. Mas, Nádia, você já observou esse artista trabalhando silenciosamente em você? Oi, Dani. Olha, eu já sim, viu? E eu vou te dizer que ele trabalha e trabalhou super silenciosamente e numa comunicação de coração a coração. Quando a minha filha nasceu e me entregaram ela nos braços, logo depois de nascer, ela fixou os olhinhos risonhos nos meus e de uma forma assim muito eloquente, ela me transmitiu a seguinte mensagem: cheguei, eu não disse que vinha? Dani, eu ouvi ela falando isso para mim.
E essa mensagem, para mim, foi uma mensagem de amor e confiança. Ela ficou gravada na minha consciência e fazendo aflorar o melhor que eu tinha dentro de mim. E sempre me convidando a modelar minha própria pessoa. Naqueles momentos, eu sentia a possibilidade de ser muito mais do que eu era, de ser uma Nádia superada, uma melhor mãe. Ai, Nádia, essa superação, ela vem desde o comecinho, tentativa de superar, e ela continua quando as crianças vão crescendo e novos desafios vão se apresentando e novas modelagens vão sendo necessárias. Com a maternidade, parece que eu fiquei menos egoísta, um pouco mais generosa, porque eu vi que o que eu tinha ali para dar para os meus filhos, como formação, não era suficiente, eu tinha alguma coisa que faltava. Eu precisei me capacitar e eu ainda venho continuamente me capacitando, estudando muito. E a logosofia tem me ajudado muito nesse caminhar para ser mais consciente. Tati, como que você está se tornando mais consciente com a maternidade? Conta pra gente as suas experiências. Ai, primeiro, boa tarde, né, a todos. É uma alegria realmente estar aqui falando sobre um tema tão especial, né? Eu sou a mãe do Vicente, né, meu rapazinho de 2 anos e 8 meses. E assim, eu venho observando, né, como que esse amor que eu sinto por ele, né, pelo meu filho, é capaz, assim, de me fazer sair muitas vezes de um estado inconsciente, né? Esse amor, ele tem me feito, assim, descobrir algumas características negativas em mim que eu não tinha ideia que eu tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, esse amor, ele me impulsiona a querer mudar isso em mim, né? Através de um processo consciente que eu venho aprendendo a realizar com a logosofia, né? E aí eu queria trazer para vocês um pouco dessa trajetória, né? De como que eu tenho feito isso na prática. Como que o meu filho, ele me fez ter consciência ali de algo negativo em mim, e em como, paralelamente, eu venho cultivando esse amor de forma consciente, e como esse amor, ele tem me movido, assim, a querer mudar de fato, né, isso em mim. Porque não é fácil mudar, né? Então, eu vivi ali uma situação com o Vicente, quando ele tinha assim, uns 6 meses. Estava começando a introdução alimentar. E aí eu observei uma tendência nele ali, eu achava que era um pensamento negativo. Aí eu estava na hora do almoço, eu me recordo que eu dava ali a primeira colherada para ele, e ele ficou afobado, chorando, querendo logo a segunda colherada. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, é um pensamento de impaciência, né? E eu falava, Vicente, esse pensamento ele não vai te ajudar nessa existência. Eu lembro que ele olhava para mim, né? Aí eu dava a segunda e ele chorava. E eu, filho, você precisa cultivar a paciência, cara. É ela que vai ser sua aliada nessa vida. Aí eu dava a terceira e chorava, a quarta. Quando foi na quinta, eu, ô menino, você precisa ser paciente. Muito bom, Tati. Gente, foi muito interessante, porque eu fiquei chocada, né? Naquele momento que eu me descontrolei, eu olhei para mim, eu falei, o pensamento da impaciência está na minha mente, né? E é interessante porque coisa que em 40 anos eu não tinha ideia, né? E não é que a impaciência nasceu ali com a maternidade. Hoje eu consigo me recordar, assim, de inúmeras experiências que eu vivi com ela, né? Mas a verdade é que ele me ajudou a ser consciente desse pensamento, né? E aí, com a logosofia, vocês sabem, a gente vai aprendendo e compreendendo que os pensamentos, eles são entidades autônomas, né? O que é isso? Que eles têm vida própria, né? E aí a gente aprende e comprova que a pessoa é uma coisa, né? E que o pensamento é outra. E eu sempre procurei levar esse conceito pro Vicente desde bebezinho, assim. Eu lembro que eu amamentava e eu já falava sobre a realidade dos pensamentos com ele, né? E aí, à medida que ele foi crescendo, por exemplo, quando começa a atuar com aqueles pensamentos de birra, eu acho que toda mãe aqui já sabe o que eu tô falando, né? E aí ele vinha com aquele pensamento, eu sempre falava para ele, filho, falava não, ainda falo, né? Porque o pensamento não foi embora. Filho, com esse pensamento eu não converso, né? Eu vou esperar o pensamento ir embora e eu só volto a conversar com você quando o Vicente voltar.
E é tão interessante porque passa um pouquinho, ele volta ali todo feliz, né? Como quem controla, né? A situação, fala, mamãe, o Vicente voltou, o pensamento ele foi embora. E vocês também, de novo, devem estar se perguntando, né? O que o amor tem a ver com isso, né? E aí eu queria contar para vocês uma situação que eu vivi com ele recentemente e que tem a ver com tudo isso, né? E que foi muito marcante, né? Teve um dia que eu estava muito cansada, natural também, né? E ele tinha acabado de sair do banho e eu ia trocar ele e ele ficava fugindo de mim. Eu acho que vocês se identificam com isso também, né? E várias vezes eu ia lá e ele fugia de mim. Consegui finalmente trocar e aí ele ficou se jogando no chão. Nesse momento eu já comecei a perceber um burburinho na minha mente, né? Alguns pensamentos já sugerindo um descontrole, né? Eu me lembro que vinha e falava assim, quem que manda aqui? É você ou seu filho, né? Eu acho que já tá na hora de você gritar com ele, né? E ficava aquele burburinho. E aí, do nada, chega de bagunça, né? Soltei aquele berro, assustador, na verdade. E eu nunca tinha gritado com ele. É óbvio que ele começou a chorar ali, descontroladamente, né? Me olhava como se eu fosse um monstro, que provavelmente naquele momento eu era um monstro. E eu me recordo que quando eu olhei nos olhos dele e vi o medo dele, eu percebi o estrago que a impaciência tinha feito, né? Nesse momento que eu vi esse olhar de medo, eu me reconectei a esse amor profundo que eu sinto por ele, né? Eu lembro que ele não parava de chorar, eu abaixei e eu falei, filho, a mamãe voltou, né? O pensamento ele foi embora. E aí ele olhou para mim, parou de chorar na hora, ele abriu um sorriso, né? E falou, mamãe voltou? Aí ele falou, o pensamento gritou com o Vicente. E aí eu falei para ele, eu falei, filho, é o pensamento da impaciência e a mamãe às vezes ela também não consegue se defender dele, né? E assim, Dani, é tão interessante porque eu amo meu filho e isso é algo inerente a mim, né? Mas tem muitos momentos que esses pensamentos negativos eles atuam e eles não permitem a atuação serena desse amor, né? Mas tem muitos momentos que eu sinto esse amor de forma pura. E aí, nesses momentos, eu sinto uma necessidade genuína de ser melhor. Mas como que é isso, né? Todo mundo quer ser melhor, né? Como que a gente faz para ser melhor de fato? E aí, nesse momento, eu serenei a minha mente, eu me recolhi ali internamente e movida por esse amor que eu sinto pelo meu filho, esse amor que eu sinto por ele, que me faz querer ser melhor, né? Eu prometi a mim mesma que eu criaria um plano de ação contra a impaciência, né? E Dani, desde então eu venho, através do método logosófico, assim, com muito esforço, cultivando pensamentos que me ajudam na defesa contra a impaciência, né, colocando em prática todos os dias, né, na atuação com ele, e que, na verdade, reverbera em todo mundo, né. Uhum. Não é fácil, né, eu sei que vocês sabem, tem dias de acertos, tem dias, assim, de muitos erros, mas eu venho percebendo nessa prática diária, né, como que o cultivo consciente desse amor vem me modelando e fazendo assim com que cada vez mais as minhas atuações elas sejam pautadas por esse amor, né, e não pelos pensamentos negativos. Agora, dele é um desafio tão grande, né? Tem sido uma grande luta, assim, mas eu tenho vivido experiências muito, muito felizes. Tati, é um grande desafio mesmo. Esses gritos, né, essas observações que a gente faz, consegue ver dentro da gente, eles são muito, muito óbvios para quem passa por isso, e parece que aconteceu comigo outro dia, o que você falou. Ontem aconteceu comigo. Mas como que a gente faz para fazer diferente?
né? Eu vejo que o meu próprio processo de aprimoramento, ele colabora com as crianças também. Então, eu tendo a consciência disso, eu consigo também trazer para os meninos essa realidade. Eu tenho visto que parece que tem esse enxame de pensamentos, ele é uma vivência que é quase que comum com as mães. E é como se ele quisesse falar para mim que o que eu tenho que fazer. E eu vejo que quando a minha mente está disciplinada, serena, como você falou, Tati, organizada, né, eu consigo silenciar esse falatório. Parece que outro tipo de pensamento vem. Então, teve uma vez, quando o meu filho mais novo, a gente começou nas aulas online, né, ele estava com bastante dificuldade de participar das aulas. Então, tinha uma certa inibição ali. E na minha mente vinha uma porção de pensamentos palpiteiros, muito inconvenientes, por acaso, assim, mas um monte. E eles colocavam um monte de empecilho, influenciando até a minha capacidade de achar uma solução para aquilo e ajudar a criança. O pensamento era assim: por que não abre logo a câmera? Larga a mão de ser teimoso. Chegou a passar o pensamento assim: o que a professora vai pensar de mim como mãe? Ai, gente, não dá, né? E aí não faz nenhum sentido, porque tá todo mundo se adaptando. Mas num determinado momento, o que eu vi é que, assim, eu silenciei meus pensamentos e eu me propus ali, depois de alguns dias dessa mesma situação, não foi uma vez só, foram várias, até eu conseguir alcançar esse momento, e eu falei que eu ia ficar do lado dele durante a aula. E eu me coloquei disponível, mente silenciosa e coração, para colaborar com aquela criança. E eu fiquei ali do lado dele, fazendo uma outra coisa, mas estava sempre perto, observando como ele estava atuando, e aos poucos ele foi se soltando, e ele conseguiu interagir, e teve um resultado feliz e contínuo. Agora, já faz um tempo, a adaptação já aconteceu. Mas eu vejo que quando eu vi que eu mudei a minha posição interna, que eu consegui colaborar com ele por meio da minha conduta, eu primeiro precisei ser valente para mudar esse cenário dentro de mim, silenciar esse falatório e mandar todo mundo ficar quieto, que nem você, tá? Tipo, para, silêncio, só que era com os meus pensamentos. E ele também se apresentou muito mais valente. O meu filho, ele enfrentou aquele desafio dentro dele, ele lutou contra aquela inibição. E eu me perguntei com isso, quantas vezes eu já não passei a ser mais valente pelo exemplo e pela colaboração de outras pessoas, como uma corrente de bem que passa o bem passando, né, entre as pessoas, e parece ser uma resposta muito forte à educação das crianças, esse bem que passa. Mas vocês já se perguntaram por que nós precisamos ensinar as crianças a serem valentes e enfrentarem esses desafios dentro de si? Ai, Dani, eu estou ouvindo vocês falando aí e estou me identificando tanto com esses relatos, com essas experiências, assim, estou me vendo em todas elas, né? Estou dando risada sozinha, mas é porque eu já vivi um monte de coisa parecida, né? E essa coisa, assim, da gente ensinar os nossos filhos a serem valentes, a terem mais autonomia, eu vejo que, pelo menos dentro de mim, passa por uma parte que é até delicada, né, que é viver esse amor pelos filhos de uma forma mais desprendida. E eu acho que esse é um grande desafio como mãe, né? É bem desafiador, Karen. Eu lembro que há muitos anos atrás, né, eu li um trecho da Logosofia que fala que os filhos, na verdade, não são nossos, são filhos de Deus, e que são oferecidos para a gente como uma linda oportunidade. E aí, assim, puxa, você põe isso lá junto com os outros pedacinhos da imagem ideal e fala assim, como é que eu realizo isso na prática? Porque eu acho que tem algo de muito grande, de ideal nessa imagem, mas, assim, no dia a dia é bem complicado, né? E hoje eu estou vendo meu filho mais velho se preparando para sair de casa e morar com a sua namorada. E eu estou desfrutando dessa experiência assim com tanta alegria, com uma gratidão
tão grande a Deus, e toda hora eu fico recordando como foi quando eu me casei, e fico pensando no quanto eles estão vivendo tudo isso de uma forma mais consciente, mais madura, e do quanto eu só posso desejar assim, que eles sejam imensamente felizes. Por outro lado, vocês falaram tanto da realidade dos pensamentos, né? Eu já ouvi na minha mente algum falando assim, ai, mas você vai sentir tanta saudade dele. E aí, quando isso acontece, eu já também ouvi dentro de mim um outro movimento que fala assim, puxa, se eu sentir saudade, esse vai ser um problema meu. Eu vou ter que resolver isso internamente, porque o que ele está fazendo é o que ele veio fazer nesse mundo, viver sua vida, construir sua família, ser feliz. E aí eu falo, puxa, mas da onde é que veio essa reflexão tão serena e segura? E aí eu fui seguindo esse movimento de recordar e fui me dando conta assim que eu comecei a me preparar para esse dia faz muito tempo. Eu lembrei de quando ele era bem pequenininho e me pediu para ir sozinho comprar bainha na venda da esquina pela primeira vez. E assim, ficava perto o suficiente para ser seguro, mas longe o suficiente para eu não ver ele percorrendo toda a distância. E a minha imaginação poder projetar, assim, 1000 imagens horríveis do que aconteceria com ele no percurso. Imagino. Não quero imaginar. Não quero. É outra imaginação. Bom, naquele dia, foi tanto que eu lembro até hoje, né? Mas assim, eu entendi que uma coisa era ele e a sua capacidade de percorrer o caminho, de ser valente, não ter medo, de ter autonomia. E que eu, como mãe, deveria estimular ao máximo esses valores nele. E outro era eu com a minha imaginação e o temor que ela projetava na minha mente. E que isso era um problema meu que eu deveria eliminar de mim. E que eu não podia nem deixar transparecer para ele. E ficou claro assim que são dois processos distintos, Dani, duas vidas espirituais para se cuidar, a minha e a dele. E que pelo amor que eu sentia por ele, eu não poderia deixar que as minhas debilidades interferissem no seu desenvolvimento. E olha que quando essas debilidades falam alto dentro da gente, essa luta é imensa, né? Tanto é que eu lembro como se fosse hoje. Mas eu vejo que esse amor que a gente vem falando tanto hoje, junto com esse conhecimento que a logosofia oferece sobre a necessidade da gente trabalhar nas duas realidades espirituais e que tem relação com aquilo que a gente falou no comecinho sobre essa função espiritual da mãe, foram os elementos que permearam toda essa experiência. Eu vejo que eles têm me ajudado a eliminar de mim muitos pensamentos que impediram, e que me impediriam, né, na verdade, que impediriam meu filho de viver sua vida de forma mais ampla. É lógico que não tudo, porque é muito difícil realizar isso com tudo, mas pelo menos algumas coisas, né? E acho que depois da luta que eu vivi nesse dia, né, com os fantasmas que estavam lá na minha mente, surgiu uma compreensão mais profunda de que esse filho, na verdade, de que o outro que veio depois também, né, embora tenha nascido de mim, não é meu, nem como ser físico, nem como ser espiritual. E essa ideia de que o filho não pertence, de que é um filho de Deus, mas que foi oferecido para que a gente cuide dele com todo amor, eu vejo que permite viver essa experiência, essa oportunidade de forma mais consciente, justamente com o objetivo de fazer que as nossas limitações, que as minhas limitações não prejudiquem o processo da vida desse filho, e que eu possa exercer com mais consciência essa minha função espiritual de mãe, que faz parte justamente desse ideal dessa mãe, que não está sendo construído nesse mundo físico, mas no mundo metafísico. E essa função espiritual, então, se traduz em colaborar ativamente
no processo tanto de superação de mim mesma, como você já trouxe, a Tati também, né? Mas também para que os meus filhos, para que esses filhos possam realizar a sua própria superação. De fato, é uma imagem muito linda essa, e difícil de compreender, mas quando eles crescem, eles vão crescendo e a gente vê que vão crescendo e parece que faz muito sentido isso. E eles vão se tornando jovens, vão se tornando adultos, e esse amor insiste em ficar, mesmo não sendo meu, o amor fica. E muitas vezes a gente vê o tempo passando, o meu mais velho fez 10 anos a semana retrasada e eu fiquei muito saudosa com esse momento, 10 anos, é uma década. Mas esse amor que fica, e a gente tem sempre a oportunidade de colocar esse amor a toda prova também, como avós, né, Nádia? É sim, Dani. Sabe, Dani, outro dia meu filho me perguntou o que havia de tão profundo e especial no amor dos avós, no amor que eu tinha pelos meus netos, porque ele é pai de 3 adolescentes que são meus netos. Mas antes de te dizer qual foi a minha resposta, eu vou te contar uma coisinha antes. Quando eu tive meu filho, eu era muito jovem, né? Ele era meu primeiro filho, tinha poucos conhecimentos sobre a vida, sobre mim mesma, e ele já estava terminando a primeira infância quando eu iniciei meu processo consciente de evolução. E como você sabe, a anotação faz parte do método para a gente acompanhar nossas experiências, as experiências diárias, identificar nossos pontos fracos, programar os nossos próximos passos. E outro dia eu estava olhando meus cadernos de anotação naquela época, os antigos notebooks, cadernos, literalmente, de papel. Você sabia que naquela época, no século passado, não havia computador, tablet e celular? Bom, era nesse caderno que eu estava olhando. E aí, então, olhando esses cadernos naquela época, sabe o que eu verifiquei? Que o meu filho aparecia com muita frequência. Porque parece que tudo que eu vivia com ele era motivo de meus estudos, de meus esforços de transformação. É incrível. Ele era o assunto recorrente nas minhas conversas comigo mesma. Era meu incentivo para olhar para dentro e ver o quanto eu precisava me superar. Mas, de qualquer forma, de tudo aquilo que eu vivi, ficou aquela sensação de que, por mais que eu tivesse me esforçado, sinceramente, em acertar e dar tudo certo, não tinha sido o suficiente. Eu gostaria de ter feito muito mais para ser aquela mãe que eu queria ser. E aí, anos depois, nasceu minha filha, e embora nesse caso eu tivesse mais recursos internos, e estivesse mais preparada para a experiência, eu não pude acompanhar de perto seu crescimento, porque eu ficava o dia inteiro fora de casa, trabalhando até tarde. Aí o tempo passou, os filhos cresceram. Como recuperar a vida que ficou para trás? Mas sabe, Dani, eu já havia comprovado que aquilo que a gente não conseguiu fazer bem no passado, a vida sempre nos oferece novas oportunidades para fazer melhor no futuro, seja com a mesma pessoa, seja com outras. Então, quando eu estava prestes a me aposentar, eu criei o propósito de me pôr à disposição dos meus filhos, de colaborar no que me fosse possível com os filhos deles, né, meus netos. Aí, quando eles eram pequenos, eu levava os 3 para natação. Depois, como pré-adolescentes, resolvi dar aula de inglês para eles, só para a gente ter um tempinho junto semanalmente, para eles jantarem na minha casa, eu fazer aqueles quitutes que eles tanto gostavam. E eu também tenho estudado com eles sobre a ciência da vida, e isso já acontece há alguns anos, né? Embora
Ultimamente, como todo mundo, as coisas são de forma virtual. E também nasceu o bebê da minha filha, né? E eu me propus a cuidar dela no meio período em que ela fica em casa. Então, muito do que eu não pude fazer pelos meus filhos, eu busco fazer hoje pelos meus netos, com muita alegria e muito gosto. E isso me renova, me transforma. Nádia, e a pergunta do seu filho? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Voltando à pergunta do meu filho, sobre o que tinha de tão especial no meu amor de avó, eu respondi que era porque o amor por um neto, na verdade, representa a soma de dois amores, o da criança neta e o do próprio filho, que está embutido naquele neto. É muito grande, porque é um amor em dobro. E eu expliquei a mesma coisa para minha filha, que na sua pequenina eu depositava o amor que eu sinto tanto pela bebê mesma, como pela mãe da bebê, porque é amor em dobro. Ou quem sabe, Dani, triplo, em triplo, amor em triplo. Ai, Nádia, sabe que me emociona essa imagem, essa sua experiência, porque a minha avó também me deu aula de inglês. Então, talvez tenha sido por isso, né? E o amor é inerente ao ser mãe, mas tem pensamentos negativos que eles se contrapõem e impedem essa manifestação desse amor. A experiência da maternidade faz a mulher se colocar diante de suas imperfeições internas. E o amor é a força que move e supera essas imperfeições. Não tem manual. A Julieta Lima pergunta aqui para a gente como ajudar as mães de primeira viagem nas lutas diárias, na formação do caráter de uma criança. A gente pode ser mais consciente, Julieta, nesse processo. A gente pode ser mais consciente em cada uma dessas etapas que a gente vai realizando, porque todo dia é uma oportunidade. E nessa tarefa de oferecer cada dia uma parte de nós que não existia antes, ao mesmo tempo de remover aquelas partes negativas. A maternidade, ela traz de verdade oportunidades reais, para a gente evoluir e para a gente lembrar que todos os dias a gente pode ser melhor para nós mesmos e para os nossos filhos. E essa imagem de ideal de mãe, e não de mãe ideal, que não está no físico, mas no metafísico, como a Karen falou, ela mora dentro de cada uma de nós. E o verdadeiro amor que trabalha em silêncio, de modo incansável, para o bem e pelo bem mesmo, ele modela as nossas vidas e vai contribuindo para que os nossos filhos também modelem as vidas deles em bases sólidas. E essa é uma tarefa que todos nós podemos realizar, inspirados por um amor desprendido, mães, tias, avós, pais, tutores, todos nós podemos nos empenhar em ser mais conscientes, para poder oferecer aos que amamos e ao mundo também nossa melhor parte. Afinal, a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, e essa mudança começa em nós mesmas. E esse movimento que a gente trouxe aqui para vocês nos faz tão felizes, e nós temos tanta convicção que podemos construir um mundo melhor a partir desse amor que transforma, e também do conhecimento sobre essa realidade. Não é utópico, é possível. Um mundo melhor para as próximas gerações começa hoje, começa todos os dias. Então vamos com a gente nessa jornada também de ser melhor todos os dias? Se você quer saber um pouco mais também sobre essas etapas que a gente vive, de ser mais consciente todos os dias num processo de evolução consciente, eu convido você também para participar de 3 workshops gratuitos que vão acontecer. O primeiro começa dia 2 de junho, e o primeiro módulo, Vida e Destino, Conceitos que Regem a Vida. O segundo módulo, O Mundo Interno, Recursos para Conhecer a Si Mesmo. E o módulo 3, O Caminho da Evolução Consciente. Eles vão acontecer no mês de junho. Dia 2 de junho é o primeiro, e vai aparecer agora uma caixinha para você não perder a vaga, né, desse módulo. Você já pode se inscrever.
ele é totalmente gratuito. Eu sei que tem muitos cursos gratuitos que depois vão oferecer outras coisas, nesse a gente oferece conhecimento. E aí, não percam a oportunidade de participar. E também, se vocês quiserem também gratuitamente acessar os livros de logosofia, eles podem ser baixados no site logosofia.org.br. E essa live vai ficar gravada, alguém está perguntando, vai ficar gravada, e em algum tempo, eu não consigo precisar quanto, ela também vai subir na plataforma do YouTube, tá? Também como uma forma de rever. E aí eu me despeço aqui de vocês também, a Karen e meninas, obrigada. E um grande abraço para todas e um feliz Dia das Mães para todos vocês. Um grande abraço a todos.